Série Realidade Espiritual, parte 7. O Deus Real, parte 2. Pregação do pastor Roberto Evangelista. Jonas capítulo 4, verso 2. A palavra de Deus diz: E orou ao Senhor. Jonas orou e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis. Pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que te arrependes do mal. Louvado seja o Senhor. Queridos, quem é o personagem principal do livro de Jonas? Quem é o herói desse livro? Eu vou te dar uma questão de múltipla escolha, com 4 opções. Nunca foi tão fácil acertar. Letra A, os marinheiros. Quem é o herói do livro de Jonas? Os marinheiros. Letra B, os ninivitas. Letra C, Deus. Letra D, o profeta Jonas. Qual é a opção correta? Se fosse vestibular, né? Ainda tinha gente reprovada. Mas parece que a maioria passou. Evidentemente, não é Jonas. Nesse livro, queridos, nós conhecemos o Deus real. Nós conhecemos esse Deus em seus aspectos mais essenciais: soberania, santidade e graça. Nesse livro de Jonas, e ele foi escrito com essa finalidade, com esse propósito, que eu e você, que os homens, que a humanidade conhecesse o Deus real, não o Deus das fantasias, das imaginações humanas, não o Deus da criatividade humana, não o Deus da religião ou das religiões. Esse livro foi escrito para que nós conheçamos o Deus real. E aqui em Jonas nós conhecemos esse Deus nos seus aspectos mais essenciais: a sua soberania, a sua santidade, a sua infinita graça. Mas é inacreditável o quanto o profeta Jonas era diferente do seu Deus. E esse é um dos aspectos em que o livro de Jonas é extremamente atual. Hoje em dia, inúmeras pessoas professam Cristo e a Bíblia, mas elas não têm conteúdo espiritual tipicamente bíblico e cristão. As pessoas professam conhecer Cristo, professam Cristo. De alguma maneira elas professam Cristo como Senhor, ou como Salvador, ou sei lá, como alguém que socorre, que abençoa, ou como Deus. As pessoas confessam Deus, Cristo, confessam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas essas pessoas não têm conteúdo bíblico, elas não têm conteúdo espiritual, não há verdade bíblica nelas, verdade de Deus nelas. Veja alguns exemplos até de cristãos bíblicos. Em muitas igrejas bíblicas, nós temos a verdade, mas não a piedade. Em muitas igrejas bíblicas, temos a verdade, mas não a piedade. Temos o compromisso, mas não o amor. Temos a fé, mas não o descanso da fé. Em muitas igrejas bíblicas nós temos o saber, mas não a alegria no que sabemos. Nós temos o fazer, mas não o prazer no que sabemos, ou no que fazemos. Em muitas igrejas bíblicas nós temos a oração, mas não a comunhão com Deus. Temos a sinceridade, mas não a liberdade do Espírito. Em muitas igrejas bíblicas nós temos a integridade externa, mas não a santidade interna. Nós temos a ortodoxia ideal, mas não o coração ardente, o coração que arde por Deus e por tudo que é santo. Essa é a realidade, que não é realidade espiritual, é realidade religiosa, é realidade talvez até carnal e mundana, mas não é espiritual, não é a realidade espiritual da Bíblia. Ou seja, muitos cristãos bíblicos são essencialmente Jonas. Eles são repetições, reproduções de Jonas.
Eles são o profeta Jonas, uma incorporação, uma encarnação hipermoderna do profeta Jonas. Essa é a realidade triste. Mas, queridos, o que nós devemos fazer? Nós devemos jogar fora? Devemos jogar fora o que já temos de bíblico e de cristão? Deus nos livre disso. Se fizéssemos isso, nós teríamos piores do que Jonas. Por exemplo, como eu não tenho o descanso da fé, eu vou jogar fora a fé. Como eu não tenho a alegria no que eu sei, eu vou jogar fora o saber verdadeiro, o saber bíblico. Como eu não tenho prazer no que faço, eu vou deixar de fazer. Como eu não tenho a comunhão com Deus, eu vou deixar de orar. Não, se fizermos isso, seremos piores do que Jonas. O que nós precisamos é avançar, é acrescentar mais de Cristo ao que já temos dele, ao que já possuímos dele. Se temos a fé verdadeira, a fé teológica e doutrinariamente informada, iluminada pelas Escrituras, então busquemos e experimentemos e vivamos o descanso da fé. Se temos o saber teológico genuíno, autêntico, bíblico, busquemos a alegria neste saber. Se temos a teologia verdadeira, então busquemos alegria nessa teologia, nessa verdade. Se temos o fazer correto, busquemos o prazer em fazer. Se temos a oração, então busquemos que essa oração seja de fato comunhão com Deus. Se temos sinceridade, busquemos que ela seja aliada à liberdade do Espírito. Se temos ortodoxia ideal, busquemos que ela seja como uma fogueira no nosso coração. Nós temos que avançar, nós temos que buscar mais, irmãos, mais de Cristo. Nós vamos possuir mais de Cristo. Ele precisa ser mais real em nós. O Deus real precisa ser real na nossa experiência, nas nossas ações, palavras, nas nossas emoções, nas nossas afeições. O Deus real precisa estar aqui e ser manifesto. Uma das principais razões que muitos evangélicos de hoje são como Jonas é que eles não têm conhecimento do Deus verdadeiro. Eles não têm conhecimento do Deus real. Só pode haver realidade espiritual, bíblica, cristã, onde há muito conhecimento de Deus. Conhecimento genuíno de Deus. Jonas, ele não conhecia Deus. Isso é uma coisa evidente. Ele não conhecia. Jonas tinha noções, ele tinha ideias sobre Deus. Até ideias corretas, verdadeiras. E é disso que nós estamos falando hoje. De ter o que é correto, o que é verdadeiro, o que é bíblico, mas de não ter a realidade. Jonas tinha ideias verdadeiras. Ele não era um herege. Né? Ele não era um herege. Mas ele não tinha a realidade da verdade, da doutrina que ele professava. Você que já é membro dessa igreja, pela graça de Deus, você que já é membro dessa igreja, ou tem acesso a ela, você não pode dar desculpas. Você não pode dizer que não tem conhecimento de Deus, porque não teve acesso a esse conhecimento. Você não pode dizer. Na primeira parte desse tema, nós vimos 4 características do Deus que se faz conhecido. Quem é esse Deus? Vamos ver ali. Primeiro, o Deus que controla a natureza. Esse é um aspecto de Deus, Deus verdadeiro, revelado em Jonas. O Deus que controla a natureza. E ele controla mesmo. Segundo, o Deus que causa o bem e o mal, que abençoa e castiga. O Deus bíblico não é o Deus apenas do amor, o Deus indulgente, o Deus interminavelmente tolerante, né? O Deus que faz vistas grossas ao pecado e o mal, o Deus que deixa o pecado e o mal impunes. Não, esqueça disso. Se esse é o seu Deus, jogue ele fora, porque não é o Deus bíblico. O Deus bíblico, o Deus que nós conhecemos, por exemplo, no livro de Jonas, é o Deus que causa o bem e causa o mal, ou seja, é o Deus que abençoa e o Deus que castiga. É o Deus do juízo, o Deus da ira. É o Deus do amor, mas o Deus da ira. Terceiro, nós vimos que é o Deus que atende à oração. Ele atendeu, querido, até a oração de Jonas. Imagine a sua, que não é tão Jonas assim. Você está desanimado da oração? Desista desse desânimo. Desista dessa incredulidade.
Desista dessa sua descrença em relação à oração. Se Deus atendeu a oração de Jonas, talvez você não seja tão Jonas. Deus vai atender a sua, vai te abençoar. De alguma maneira Ele vai te abençoar. Não sei o que Ele vai fazer, mas Ele vai fazer. Se você buscá-lo em Cristo, se você estiver em Cristo e buscá-lo por meio de Cristo, como o seu único Senhor e Salvador. Ele vai atender a sua oração também. Quarto lugar, o Deus que é o sentido da vida. Nós vimos isso no capítulo 2 de Jonas. Ele é o sentido da existência humana. Sem você amar, servir, conhecer, adorar o Deus revelado nas Escrituras, por meio de Jesus Cristo, sem isso, a sua vida é desespero. Sua vida é só desespero. Sua vida é inutilidade. Sua vida é imprestável. E se você não sente isso hoje, um dia você vai sentir. E talvez você vai sentir quando já estiver no inferno. Como a parábola que Jesus contou, né? O homem já estava lá no inferno e ficou pedindo para Deus fazer alguma coisa por ele. Não por ele, que ele sabia que podia sair mais, mas fazer alguma coisa pelos... eu tenho quantos? 5, né? 5 irmãos, né? Eu tenho 5 irmãos, Senhor. Manda alguém lá para pregar para eles não virem para esse lugar que eu estou aqui. Então, se você não levar isso a sério, que o Deus bíblico, o Deus das Escrituras, é o sentido da vida, um dia você vai descobrir que é, só que vai ser tarde demais. Fica aí vivendo por dinheiro, né? Vivendo para o sexo, para o trabalho, para a família. Fica vivendo para isso só. Não passa a conhecer a Deus e buscar e servir a Ele por meio de Cristo. Você vai ver que um dia todo o sentido que você tem hoje na sua vida vai se dissipar. E aí, o que você vai fazer? Vejamos agora mais 3 marcas do Deus que deseja imensamente ser conhecido por nós. Primeiro, fale comigo, fale bem forte. Deus cujo propósito é infalível. O Deus cujo propósito é infalível. Amém? Irmãos, o propósito de Deus é infalível. Se Deus determinou, se Deus decidiu, se Deus escreveu alguma coisa, se Ele decretou, vai acontecer. Nem o diabo vai impedir, nem o homem vai impedir, nem o maior poderoso desse mundo vai impedir. O maior exército, o homem mais poderoso da terra não vai impedir. Nem eu, nem você vamos impedir que o propósito de Deus, o decreto dele se cumpra. Se ele decretou e não muda. A Bíblia declara isso explicitamente em vários lugares. Algumas referências são, depois você lê, Isaías 46, 9 e 10, Daniel 4, 35, Jó 42, verso 2 e muitas outras passagens das Escrituras. Mas se há um livro bíblico que é uma brilhante demonstração dessa verdade, é o livro de Jonas. Nós aprendemos no livro de Jonas que o Deus verdadeiro é o Deus cujo propósito é infalível. Veja nesse livro, vamos ver aqui que Deus, o propósito de Deus em relação a Nínive era tríplice. O propósito de Deus em relação a Nínive tinha 3 partes, ou 3 elementos. Primeiro, Deus tinha determinado que a população daquela cidade cresce em Deus e se arrependesse dos seus pecados e fosse salva da condenação divina. Essa era a primeira parte do propósito de Deus em relação a Nínive. Esse povo aí de Nínive, essa geração vai crer, vai se arrepender dos seus pecados, vai crer no Deus verdadeiro e vai ser salva da condenação divina. Segundo, Deus tinha determinado que Nínive, aquele povo, a população de Nínive, seria salva pela pregação de Jonas. Este era o profeta, esta era a pessoa, este era o homem. E Deus decretou que Jonas, pela pregação dele, é que o povo de Nínive seria salvo. E terceiro, Deus decretou, então, já que os ninivitas seriam salvos pela pregação dele, Deus decretou que Jonas seria infalivelmente o pregador, o profeta, o porta-voz de Deus para aquele povo. Se é a pregação de Jonas, então Jonas tem que ir lá, ele vai ser o profeta, ele vai ser meu porta-voz, ele vai ser minha boca. Irmãos, esse propósito se cumpriu ou não? Claro,
se cumpriu perfeitamente. O propósito de Deus nós sabemos, você que leu o livro de Jonas sabe, o propósito se cumpriu. Mas também é claro que certas pessoas tentaram frustrar esse propósito de Deus. E nós vemos isso de três formas. Primeiro, Jonas tentou fugir de Deus. Eu não vou pregar, eu não vou. Pode chamar quem o senhor quiser, sei lá. Eu, não conta comigo. Então ele tentou fugir, mas Deus mandou a tempestade contra ele. Primeira coisa. Segundo, os marinheiros lutaram com todos os seus recursos para se livrarem, para escaparem da tempestade, enquanto Jonas ainda estava a bordo. Mas o que ocorreu? O capítulo 1 desse livro diz que os marinheiros clamaram a Deus, lançaram a carga do navio ao mar, remaram com mais esforço para escapar da tempestade, mas foi tudo em vão. Por quê? Porque a tempestade era obra de Deus contra Jonas. Enquanto Jonas estivesse naquele navio, a tempestade não ia cessar, porque Deus estava querendo pegar ele, e Deus pegou. E ainda mais, o que nós vimos aqui? No meio da tempestade, ao invés de se arrepender do seu pecado e orar para que Deus o salvasse, o que Jonas fez? Pediu para ser lançado no mar. Ele podia orar e falar: Deus, tem misericórdia de mim, né? Tira a tempestade, salva a mim, salva esses homens, salva esse navio, e eu sei que é porque ele falou isso, né? Eu sei que é por minha causa que isso está ocorrendo. Eu sei. E ele podia ter se arrependido, ter clamado a Deus misericórdia e ter falado: não, Deus, tira a tempestade, tudo bem, eu já entendi. Eu vou pregar em Nínive, eu vou. Não precisa continuar essa situação, essa tragédia aqui. Mas o que ele fez? Ele pediu para ser lançado no mar, o bichinho. Era intragável esse homem, acho que ele era baixinho, né? Ele pediu para ser lançado no mar. E esse foi mais um ato de rebeldia de Jonas contra Deus. Só que não funcionou, porque Deus mandou o peixe. Querido, escute bem, você nunca deixa Deus sem recurso. Você nunca deixa Deus contra a parede. Você nunca deixa Deus sem saída. Levante contra Deus, não lute com Deus, porque você vai perder. Toda vez que você lutar contra Deus, você vai dar com a cara, não é no muro não, é no aço. Você vai se arrebentar. Deus não fica sem saída. Deus operou o ato mais inusitado da história até então, que foi o grande peixe, como salva-vidas de Jonas. Isso nunca tinha acontecido. Algo absolutamente extraordinário, inédito na história da humanidade. E agora, queridos, por que o propósito de Deus sempre se realiza? Por que o propósito de Deus sempre se realiza? Por duas razões que nós vemos nesse livro. Primeiro, porque Ele é o Deus que vê tudo. Isso não te faz tremer, não? Ele é o Deus que vê tudo. E o livro de Jonas nos mostra esse fato, pelo menos nos dá 5 provas desse fato. São elas: Deus viu a maldade do povo de Nínive, capítulo 1, versículo 2. Deus viu Jonas fugindo, capítulo 1, versículos 3 e 4. Deus viu a grandeza de Nínive, capítulo 4, verso 2. Deus viu o número da população de Nínive, capítulo 4, verso 11. E Deus viu o arrependimento e a fé, a humilhação dos ninivitas. Deus viu que eles se arrependeram, que eles creram, que eles jejuaram, que eles se humilharam diante de Deus, que eles clamaram por misericórdia e salvação. Deus viu tudo. Capítulo 3, verso 10. Então, os propósitos de Deus não podem ser frustrados, porque Deus nunca é enganado, sabe? Deus não fica enganado. Ele vê. Você não esconde nada dele, você não pode esconder. Até o pensamento mais íntimo, mais profundo, que Satanás não conhece, né? E até os pensamentos seus que você não conhece, que são inconscientes, ele sabe. Ele vê esses pensamentos, ele vê seus pensamentos, ele vê seus sentimentos, ele vê e ouve suas palavras todo dia. O que você fala? Ele vê o que você maquina na sua cabecinha, no seu coraçãozinho. Ele vê tudo. Em segundo lugar, o propósito de Deus sempre se cumpre, porque Ele é o Deus que pode fazer, Ele tem todo o poder
para fazer toda a sua vontade. Todo o poder ele tem para fazer toda a sua vontade. Nesse livro, Deus revela a onipotência da sua vontade das seguintes formas. Jonas, mesmo sem querer, faz o que Deus quer. Deus tem poder para realizar toda a sua vontade. O primeiro exemplo é esse. Mesmo sem querer, Jonas faz o que Deus quer. O mar e a tempestade fizeram o que Deus queria. A tempestade permaneceu exatamente até quando Deus quis. O peixe fez o que Deus quer. Nós vemos nesse livro o peixe fazendo o que Deus quer. Os ninivitas fizeram o que Deus queria. A planta faz o que Deus quer. O vento oriental, o famoso siroco, fez o que Deus queria. Esquentar a cabeça de Jonas até ele ficar desesperado. E os protestos, todos os protestos de Jonas, não impediram que Deus fizesse o que ele queria. Jonas protestou, mas Deus fez o que ele queria. Irmãos, ele é o Deus que pode fazer toda a sua vontade. Por isso os seus propósitos sempre se cumprem. Muita gente, escute aí, muita gente dentro da igreja, odeia e repudia esse aspecto de Deus. Muita gente dentro da igreja odeia e repudia o fato de que Deus sempre realiza o propósito dele, sempre faz a vontade dele. Essas pessoas pensam, elas acham que Deus deveria, pelo menos de vez em quando, realizar os desejos e projetos do homem. Mas, queridos, vamos refletir. Quem tem conhecimento, sabedoria e poder para fazer todas as coisas de modo bom e justo? Quem é que tem o conhecimento? Quem é que tem a sabedoria? Quem é que tem o poder para fazer qualquer coisa e todas as coisas do modo que seja bom e muito mais do que bom, que seja perfeito e justo? Quem que tem o poder, a sabedoria e o conhecimento? E pergunto mais, se Deus é o amor, a justiça, a fidelidade e a sabedoria, e nós não somos, será que Deus deve, pelo menos de vez em quando, trocar a vontade dele pela nossa? Será que Deus deve, pelo menos de vez em quando, trocar os seus planos pelos nossos planos? Ele é a sabedoria? Ele não tem. Esqueça esse negócio, querido, que Deus tem sabedoria. Claro que ele tem, mas ele tem porque ele é. Deus não apenas tem, ele é sabedoria. Deus é fidelidade. Deus é amor. Deus é conhecimento. Deus é justiça. E nós não somos, pelo contrário. Então, será que Deus deve, pelo menos alguma vez na história, trocar os seus planos pelos nossos? Esse é o Deus que se revela nas Escrituras. Agora, você crê ou você não crê. E se você não crê, o problema é seu. É todo seu. Não é dele, não. Agora, eu peço que você lembre disso. Nenhum propósito de Deus contradiz o seu caráter santo, gracioso e justo. Nenhum propósito de Deus contradiz o caráter santo, gracioso e justo dele. E sabe o que é confiança em Deus? Confiança em Deus é nos alegrarmos e descansarmos no caráter de Deus. Isso é confiança. Não, eu vou me alegrar hoje, eu vou descansar hoje, sabe? Porque eu sei que amanhã as coisas vão acontecer tudo do jeito que eu imagino, que eu sonho, que eu desejo. Eu vou me alegrar e descansar hoje, né? Porque eu sei que amanhã não vai acontecer nenhuma doença comigo, né? O diabo não vai me atacar e tentar me oprimir, não vai armar ciladas para mim, né? Eu vou confiar e vou descansar e me alegrar hoje, porque o meu salário vai aumentar essa semana. Sabe por quê? É por isso que as pessoas nunca descansam, né? Descanso interior. Por isso que o coração está sempre aflito, estressado, angustiado, triste, desanimado. Por quê? Porque as pessoas querem que as coisas sejam como elas querem, para elas se alegrarem, descansarem e serem felizes. Mas não vai. Vai? Não vai. Então o que é confiança em Deus? É nos alegrarmos e descansarmos no caráter de Deus. Ele não vai errar. Ele não vai errar comigo, ele não vai errar com você. Ele não vai deixar de fazer o que é melhor para aqueles que o amam, aqueles que são seus filhos em Cristo. Irmão, Jonas sofreu muito até aprender isso, se é que ele aprendeu. Então, o que você precisa entender? Querido, se você é filho de Deus em Cristo,
se Cristo é de fato seu Senhor, seu Salvador, você é um cristão bíblico, saiba que todos os propósitos de Deus para com você são bons, perfeitamente bons. Todos os propósitos de Deus para com você são perfeitamente bons. Então o que eu e você devemos fazer diante disso? Confiar, nos render a Ele e andar com Ele cada dia. Andar com Ele cada dia. Porque os propósitos dele sempre se cumprem. E os propósitos de Deus para com seus filhos são sempre bons. Aí você fala, mas pastor, e se vier um câncer? Maravilha! Deus tem um propósito nisso. Vai doer? Como vai doer? Eu vou morrer? Oh, é provável. Muitíssimo provável. Mas e aí? E aí? Se eu estou em Cristo? O que é que diz o apóstolo Paulo? Paulo diz, eu estou em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, que é incomparavelmente melhor. Se eu creio em Deus só para viver aqui, eu não sou cristão não. E se eu creio em Deus só para viver bem, eu não sou cristão. O que é que Paulo diz em Romanos? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Se vivermos ou se morrermos, somos do Senhor. E essa verdade que o propósito de Deus é infalível, o propósito de Deus sempre se realiza, devia nos dar grande conforto, grande segurança, grande paz, grande alegria. Devia nos encher de louvor e gratidão ao nosso Deus. Devia nos fazer cantar, viver cantando. Segundo lugar, irmãos, quem que é o Deus das Escrituras? O Deus real. O Deus da salvação. Jonas 2,9. O que diz aí? Ao Senhor pertence a salvação. Engraçado que Jonas declarou isso aqui, depois ele não quis que, ele ficou revoltado. Porque Deus salvou os ninivitas. Esse camarada, eu vou falar um negócio para você, viu? Se ele não estivesse dentro de mim, eu matava ele. Agora que eu tenho que matar, né? Porque ele está dentro de mim. Eu tenho o coração de Jonas. Aí que eu tenho que matar. Um grande puritano, um grande teólogo puritano, John Owen, disse assim, mate o pecado que há em você, porque senão ele vai matar você. Ou você mata o pecado em você, ou o pecado vai te matar. Cada dia, querido, cada dia você sentiu lá a ira, vou matar a ira. Vou matar a ira. Você sentiu o desespero, a desesperança, vou matar a desesperança. Você sentiu a insegurança, a ansiedade, vou matar a ansiedade. Mate o pecado que há em você, senão ele vai te matar. Você sentiu a lascívia, né? Eu queria fazer uma coisinha com aquela menina, aquela mocinha, ou eu queria fazer uma coisa com aquele camarada lá, ou com aquela mulher lá, tão assim. Mate isso, senão isso vai te matar. Mate a lascívia, mate a sensualidade. Deu vontade de ficar falando mal, você vê que você está fofocando? Você tem essa tendência para fofocar? Mate a fofoca logo, porque senão daqui um dia você está morto. É um pecado, querido, que se não morrer, nos mata. Qualquer pecado que se não morrer, nos mata. E tem que ser uma decisão assim, firme. Firme. E Deus nos capacita. O Espírito Santo nos capacita se quisermos matar o pecado. Porque Ele é o Deus que nos salva, não só para ir para o céu. Ele nos salva do poder do pecado cada dia. É isso que é ser cristianismo. Ser cristão, viver cristianismo. E essa realidade que Ele é o Deus da salvação, essa realidade se torna evidente nesse livro. Pelo menos de três maneiras. Primeiro, Deus salva Jonas do afogamento. Está ele lá descendo. Deus manda o peixe. Segundo, Deus faz de Jonas um tipo, uma figura do maior ato salvador da história. A morte e a ressurreição de Cristo. A prova que Deus é o Deus da salvação. Que Ele usa Jonas para ser a figura, para ser a profecia do maior ato salvador que esse Deus iria realizar na história. A vinda, a encarnação, a vida perfeita, a morte e a ressurreição do seu Filho. É o próprio Jesus que revela isso. Escute aí, ele diz em Mateus 12,40, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará
3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele vai morrer em lugar de pecadores. Ele vai morrer pelos pecados, pela condenação dos pecadores. Ele vai morrer pela maldição dos pecadores. Ele vai morrer pela injustiça dos pecadores. E ele vai, pelo seu sangue, remover toda essa lama deles. E ele vai resgatá-los. Ele vai ressuscitar ao 3º dia. E aquele que nele crê terá perdão, justiça de Deus e vida eterna. Irmãos, essas palavras de Jesus aqui em Mateus 12:40 expressam dramaticamente a declaração do profeta Ezequiel: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Como é que é? Deus não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que o ímpio se converta do seu pecado e seja salvo. E o maior argumento de Deus nesse sentido é a cruz de Cristo, que ele não tem prazer na morte do pecador, do perverso. O maior argumento de Deus quanto a isso é a cruz de Cristo. Romanos 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Terceira prova nesse livro que ele é o Deus da salvação é que Deus é um missionário transcultural. Deus foi o primeiro, o supremo e o melhor missionário transcultural. Ele foi e ele é. E como é que nós vemos isso? Algumas provas disso. É que, em primeiro lugar, Deus sempre teve o propósito de salvar aqueles ninivitas. Aqueles. Deus sempre teve o propósito de salvá-los. Por que os homens e mulheres de Nínive se converteram a Deus com a pregação tão assim, né? Que nem é digno de ser chamado de pregação de Jonas? Por que os ninivitas se converteram? Por favor, querido, por favor, não pense que aquilo aconteceu por iniciativa, por causa da iniciativa do livre-arbítrio daqueles pecadores de Nínive. Essa não foi a razão que eles se converteram e foram salvos. Não foi pela iniciativa deles, pelo livre-arbítrio espiritual deles. Não. Toda a Bíblia ensina que a verdadeira igreja, o verdadeiro povo de Deus é produto da eleição soberana, do chamado eficaz, operado, realizado unilateralmente por Deus. Lá na eternidade, Deus determinou, Deus decretou que ia salvar aquela geração de ninivitas. E ele foi lá e salvou mesmo. E aqueles homens e mulheres de Nínive, eles não eram exceção à regra. Eles não eram exceção. Por que tinha que ser a graça soberana a salvá-los? Por que tinha que ser essa graça? Porque eles eram tão mortos em delitos e pecados, eles eram tão escravos do pecado como os demais homens de qualquer época do mundo ou da história, de qualquer lugar do mundo ou da história. Eles eram tão mortos em delitos e pecados, tão escravos do pecado, como qualquer outro pecador. Então eles foram salvos porque tinha um propósito de Deus de salvá-los. Segundo lugar, Deus é missionário transcultural porque, para salvar os ninivitas, Deus tinha que enviar um verdadeiro profeta a eles. É até assim, indigno, né? É até um exagero chamar Jonas de um verdadeiro profeta. Mas, pelo menos, para Deus salvar os ninivitas, alguém tinha que lhes anunciar o Deus verdadeiro, o Deus que salva. E é por isso que Jonas foi a eles. E, queridos, essa é a razão que, literalmente, Deus obrigou Jonas a ir a Nínive e pregar. Porque ele queria salvar aquele povo. Ele queria salvar. E, em terceiro lugar, a Bíblia diz que os comprados pelo sangue de Cristo procedem de toda tribo, língua, povo e nação da terra. Deus queria salvar. Por quê? Os comprados pelo sangue de Jesus. Vêm de onde? Só de Israel? Vem de toda tribo, língua, povo e nação da terra. Esse é o propósito eterno de Deus que nós vemos tanto no Velho Testamento e principalmente no Novo Testamento. Deus quer salvar pecadores de todos os lugares do mundo, de todas as nações da terra. Agora, o que Deus pretendia então? Consequentemente, Deus pretendia com a salvação de Nínive, ele queria ensinar a Israel que eles tinham sido chamados para serem missionários de Deus para as nações, e não para serem adoradores de falsos deuses, como eles estavam fazendo nessa época. Em vez de eles estarem sendo missionários de Deus
para os povos, os idólatras, adoradores de deuses falsos, o que os israelitas estavam fazendo nessa época? Estavam também adorando os deuses falsos das nações, em vez de proclamarem o Deus verdadeiro àquelas nações. Esse era o propósito de Deus, salvar. Israel era para ser missionário. A nação de Israel era para ser uma nação de missionários, que anunciasse o Deus verdadeiro, que pregasse a salvação de Deus a todas as nações que eles pudessem pregar. Mas eles não fizeram isso, e por isso sofreram o juízo de Deus. O juízo de Deus. Irmãos, o que nós aprendemos com esse fato maravilhoso de que o Deus bíblico é o Deus da salvação? Sabe o que nós aprendemos? Uma verdade cristalina que nós aprendemos é essa. Escute bem, se todo ser humano, cada pessoa da humanidade, quisesse Deus, quisesse Jesus Cristo, mais do que o pecado, mais do que a si mesmo, mais as coisas dessa era, Deus perdoaria e salvaria todos. Se cada ser humano dessa terra quisesse amar a Deus, quisesse crer em Deus, amar a Deus, conhecer a Deus, obedecer a Deus, adorar a Deus. Se cada ser humano dessa terra quisesse amar e seguir e servir Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, então Deus perdoaria todos e salvaria todos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque tem gente que pensa que a doutrina da eleição é um problema em Deus, não é um problema no pecador. Está pensando que a doutrina da eleição reflete um problema em Deus, e não no mundo, não na humanidade, não no pecador. Sendo que a doutrina da eleição, irmãos, é um único recurso. É o único recurso para algum pecador ser salvo nessa história. Você está pensando que porque Deus elege, né? Deus elege pecadores, qualquer pessoa que quiser ser salva não seria salva? Eu te pergunto, talvez você está aqui, você vai sair daqui, e daqui uns dias, quando eu digo uns dias, daqui uns anos, você vai cair no inferno. Você vai estar lá no inferno. Mas o que eu estou querendo te dizer? Que se hoje você quiser crer em Cristo, você quiser crer em Cristo, amar a Cristo, conhecer a Cristo, obedecer a Cristo, seguir a Cristo, adorar a Cristo, você não estará no inferno. Ah, pastor, por que as pessoas vão para o inferno? Por que as pessoas não são salvas? Será que algum pecador que quiser ser salvo não será? Quiser ser salvo no sentido de conhecer e amar e obedecer e adorar a Deus por meio de Cristo? Será que a pessoa que quiser a palavra de Deus, a verdade de Deus e o Salvador de Deus, se ela quiser renunciar a si mesma, parar de adorar a si mesma e passar a adorar a Deus, se ela quiser parar de adorar o seu próprio coração, seguir o seu próprio coração e seguir a palavra de Deus, ela não será salva? Obviamente que ela será salva. Então a questão do pecador ser salvo ou não ser salvo não é questão de eleição, é questão de vontade do próprio pecador. Todo pecador que for para o inferno vai por causa do seu desejo e escolha. Todo pecador que for para o inferno vai porque não quer Deus. Todo pecador que for para o inferno vai porque ama mais a si mesmo. Adora a si e não a Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje. O que você vai fazer? Amanhã talvez você já esqueceu disso. Porque o seu coração quer você. Seu coração não quer Deus. Querido, nenhum pecador irá para o inferno por má vontade de Deus ou por injustiça de Deus. C.S. Lewis tinha toda a razão quando ele disse, preste atenção, só há dois tipos de pessoas. Aquelas que agora dizem a Deus, seja feita a tua vontade na minha vida. E aquelas a quem Deus dirá no último dia, a sua vontade seja feita. Em relação a essas últimas, ele estava falando daqueles que estão e estarão no inferno. Por isso eu pergunto, querido, você já se converteu a Cristo? Você já se converteu a Cristo para receber a salvação que Ele te oferece? Saiba disso, que um dia essa salvação e esse Deus não estará mais à sua disposição. E você não poderá culpar Deus por isso. A Bíblia tem vários versículos que diz que se as pessoas quisessem ser salvas, elas seriam. Vários versículos que eu podia te mostrar. Então a salvação hoje está à sua disposição. Que foi ao encontro de Jonas, hoje está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao seu encontro hoje aqui. Se você quiser, você será salvo. Se não for, não pode culpar Deus. Ele é o Deus da salvação. O Deus da salvação. 3, todos juntos?
O Deus da graça indescritível. Ele é o Deus da graça indescritível. Jonas 4 diz que ele é o Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, que se arrepende do mal. E ele diz no verso 10 que ele tem compaixão dos pecadores. É o Deus da compaixão. Em lugar da palavra indescritível, eu pensei em várias outras palavras. Todas palavras excelentes, mas eu não escolhi nenhuma delas, porque elas não expressam tudo que é a graça de Deus. Não há uma palavra, não há um adjetivo que descreve adequadamente o que é a graça de Deus. Para mim, é somente esse adjetivo. A graça é indescritível. Não há como descrevermos a grandeza, a excelência, a glória, a infinitude dessa graça. E a graça de Deus é o tema e a essência do livro de Jonas. É a graça de Deus, esse é o tema desse livro. Essa é a essência desse livro. A graça, a compaixão de Deus. E nós observamos isso de duas formas, que eu quero que você fale comigo ali. Como é que é a graça de Deus? Nós vemos a graça indescritível de Deus nesse livro. Todos juntos? Deus trata Jonas com espantosa benevolência. Irmãos, é para ficar assim abismado com a maneira que Deus trata Jonas. Olha a maneira que Jonas trata Deus e analisa a forma que Deus trata Jonas. Moralmente falando, Jonas é o absoluto oposto de Deus. Jonas é péssimo em tudo. Jonas é rebelde, escute aí. Jonas é rebelde, desobediente, autossuficiente, insensível, indiferente, teimoso, cínico, egoísta, ingrato, incrédulo, ressentido, racista, iracundo, murmurador, presunçoso, arrogante, insolente, vitimista, é idólatra. E eu podia acrescentar mais uns três aqui. É isso que é Jonas. E exatamente por ser o que era, Jonas cometeu pecados deliberados, depois ainda afrontou Deus ainda. Se dirigiu a Deus de modo extremamente afrontoso, ofensivo, desrespeitoso. Outras pessoas na Bíblia morreram ou foram feridas por Deus por bem menos do que Jonas fez. Por bem menos do modo que Jonas tratou Deus, outras pessoas na Bíblia morreram ou foram feridas por Deus. Pense aí, pense em Moisés. Quem foi Moisés? Um erro, um pecado. O que aconteceu? Não entrou na terra. E não foi um pecado aos nossos olhos tão... Para mim foi muito menos grave do que os pecados horríveis de Jonas. Né? Moisés, né? Miriam, Geazi, Nadab e Abiú, Uzá. Por muito menos do que Jonas fez em relação a Deus, pessoas foram feridas ou até morreram. Pensem em Ananias e Safira. Porém, como foi, irmãos, que Deus tratou Jonas? Como foi que Deus o tratou? Apenas de 3 formas muitíssimo suaves. Suaves mesmo. Muitíssimo graciosas. Primeiro, Deus resgatou Jonas da morte. Segundo, Deus obrigou Jonas a obedecer apenas no essencial. Vai lá em Nínive e prega. Fala qualquer coisa lá. Ele foi e falou assim, já que é para pregar, eu estou pregando, Senhor. Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Isso não é pregação, irmãos. Deus obrigou Jonas a obedecer apenas no essencial. No absolutamente essencial. E terceiro, Deus levou Jonas a pensar na sua vida. A analisar a sua vida. Só isso. Só isso, nada mais. Deus fez mais alguma coisa? Isso é o que, irmãos? Graça. Graça incompreensível. Graça indescritível. Já era para Jonas estar morto. Diante de que nós vemos a ira de Deus se manifestar no Velho Testamento. Já era para Jonas estar morto. Só por essa pregação já era para Deus fulminá-lo. Segundo lugar, fale comigo. Deus concede arrependimento e fé a 500.000 pessoas de Nínive e as livra do castigo eterno. Irmãos, era a população de Montes Claros inteira. Deus salvou o povo de Montes Claros inteiro. Você já pensou? Você anda aí nas ruas de Montes Claros, sei lá, assiste aí as redes sociais. O que esse povo é? O que esse povo faz?
Deus salvou o povo de Montes Claros inteiro. Quando fala lá de 120 mil pessoas, provavelmente no final está falando de crianças e outras pessoas sem juízo. Havia no mínimo 500 mil pessoas nessa cidade. Entretanto, irmãos, quem que era esse povo que Deus salvou da condenação eterna, do castigo eterno? Quem que era esse povo? Será que os assírios eram pecadores bonzinhos? Eles eram religiosos, piedosos, eram pessoas muito tementes a Deus? Não, absolutamente não. Eu já disse para os irmãos, sobretudo Nínive era grande em pecado. Grande em quê? Em pecado. Escute aí, Nínive foi uma cidade marcada pela malícia, capítulo 1, 2, pela corrupção moral, capítulo 3, 8, e pela violência, 3, 8. Os ninivitas eram truculentos, sanguinários e cruéis. Eles despedaçavam suas vítimas sem qualquer piedade. O profeta Naum assim descreveu a cidade. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Os assírios eram conhecidos por todos os vizinhos, por sua violência e crueldade com os inimigos. Espetavam suas vítimas com estacas pontiagudas, deixando-as assar até a morte no calor do deserto. Decapitavam pessoas aos milhares e empilhavam seus crânios perto das portas da cidade e até as esfolavam vivas. Esfolavam pessoas vivas. Não respeitavam sexo nem idade e seguiam a política de matar bebês e crianças para não ter de cuidar deles. Dê graças a Deus que você não nasceu lá. Você não nasceu no meio dos assírios. Agora, irmãos, qual é a explicação então de Deus ter dado salvação para esse povo em lugar de condenação infinita, de castigo infinito? Qual a explicação? Graça. Graça indescritível. Graça incompreensível. Queridos, o que é graça? O que é graça? Escute, é tudo que Deus é e faz por nós, para nós, sem merecermos. Graça é tudo que Deus é e faz por nós, sem merecermos. Isso quer dizer que absolutamente tudo que nós recebemos de Deus é graça. Tudo que eu e você recebemos de Deus, absolutamente tudo, sem excluir nada, é graça. Você respira, é graça. Você tem saúde, é graça. Você trabalha, tem trabalho, é graça. Você come e bebe, é graça. Você tem onde morar, é graça. Você tem casamento, tem um casamento, é graça. Você é solteiro, não casou, nunca casou, é graça também. Deus viu que você não era gente para isso. Se você é filho de Deus ou filha de Deus em Cristo e não casou, Deus viu que você não ia dar certo para isso. Você tem filhos, é graça. E principalmente, você já se converteu a Cristo? Você está indo para a eternidade com Deus? Você está indo morar e habitar e reinar no novo céu e nova terra? É graça, superabundante graça, infinita graça. Deus te libertou do império das trevas, te transportou para o reino do Filho do seu amor, graça. Você está numa igreja bíblica, graça. É muita graça o fato de você estar numa igreja bíblica. É muita graça, querido. Então, irmãos, qual é a resposta que Deus espera daqueles que são alvos da sua graça? Qual é a resposta esperada por Deus? Romanos 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, isto é, pela infinita graça de Deus que vocês receberam, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está dizendo? Você foi alvo da infinita graça de Deus. Apresente o seu corpo a Ele em sacrifício vivo. E apresentar o corpo é apresentar tudo que você é. Seu corpo e seu espírito, toda a sua pessoa. Ofereça a sua pessoa a Deus em sacrifício vivo. Como? Por exemplo, na oração. Seja uma pessoa de oração. É uma vergonha. Uma vergonha. Você já tem 5 anos de crente. Você não consegue orar 10 minutos de joelho, porque o joelho dói. Sabe por que dói? Porque você não continuou orando de joelhos. Por isso que dói. Querido, quando eu comecei a orar, o joelho doía. Eu falei, vou deixar ele doer. Um dia ele para de doer. E não é que parou?
Apresente a sua pessoa a Deus como sacrifício vivo, sendo uma pessoa de oração. Sabe o que nós mais estamos precisando no mundo de hoje, irmãos? De pessoas de oração, homem e mulher de oração, jovem de oração, criança de oração. É um escândalo, é uma vergonha, é uma tragédia. Uma igreja que tem reunião de oração e a reunião está vazia. Se você não está doente na quinta-feira à noite, se você não estiver seriamente doente, ou você não é obrigado a estudar ou trabalhar à noite, ou você não inventar uma viagem, não sei, talvez você tenha que viajar, mas não é toda quinta-feira, então você devia estar aqui. Se tem semana de oração, você devia estar aqui. Devia estar aqui. E pare com essa história que você tem que fazer um monte de coisa e você não pode tirar tempo todo dia para orar. Pare com isso. Vergonha. Ofereça o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Ore. Ofereça a sua pessoa a Deus em santificação. 1 Tessalonicenses 4, 1-8. Paulo diz, na questão sexual, ninguém defraude o outro. Use o seu corpo em santificação e honra. Quanto ao sexo, por causa da graça que Deus te deu, mostre a graça na sua vida. Use o seu corpo na evangelização. Na evangelização. Irmãos, nós estamos cercados pelos ninivitas, cercados por eles. Estão perdidos, eles estão indo para o inferno. Você tem atendido o chamado de Deus para pregar o evangelho?